Imagine um presidente dos Estados Unidos, em pleno exercício do poder, com os olhos fixos em um palanque e a voz em alto e bom som, declarando ao país e ao mundo: a partir de agora, vamos impor tarifas em massa sobre produtos estrangeiros. América em primeiro lugar, custe o que custar. Agora, imagine o que acontece quando o mais alto tribunal do país, aquele que muitos achavam adormecido diante dos impulsos de um líder populista, se levanta, impõe um limite e diz: basta. Foi isso que aconteceu. Em um dos atos mais chocantes da história recente dos Estados Unidos, a Suprema Corte derrubou abruptamente uma das decisões mais simbólicas da administração Trump: a imposição unilateral de tarifas comerciais massivas contra parceiros internacionais. E fez isso com uma contundência que sacudiu os alicerces institucionais do país. Não era apenas uma disputa sobre economia, era uma disputa sobre quem manda. A decisão veio como uma martelada, e não apenas no mundo jurídico. Foi uma chamada de volta à realidade. Um lembrete de que nem mesmo um presidente que se elegeu prometendo romper com tudo está acima da lei. Quando o martelo do juiz caiu e ecoou pelas paredes de mármore da Suprema Corte, não era apenas um decreto que era anulado. Era uma visão de poder absoluto que era freada, com força, com autoridade e com um recado claro: o sistema ainda respira. Nos bastidores, a tensão já vinha se acumulando. A retórica de Trump escalava semana após semana. Entre comícios inflamados e tweets tempestuosos, ele acusava aliados de traição econômica, prometia punição a países que, segundo ele, exploravam os Estados Unidos e acenava para sua base com a promessa de tarifas como forma de redenção nacional. Mas no momento em que decidiu agir de forma unilateral, ignorando os trâmites legislativos, as consultas técnicas e os alertas de seus próprios assessores, ele cruzou uma linha. Uma linha que, embora tênue, ainda era sagrada: a separação entre o poder de governar e o poder de impor. A Suprema Corte, até então acusada de omissão em muitos momentos-chave do primeiro mandato de Trump, surpreendeu. Não hesitou. Agiu com rapidez incomum, reuniu maioria, redigiu com precisão e deu seu veredito. A decisão foi devastadora e emblemática. Segundo os ministros, as tarifas anunciadas extrapolavam completamente os limites do que a legislação permitia ao executivo. E esse foi o ponto central. Trump não alegava uma ameaça específica. Não havia guerra. Não havia embargo. Não havia risco iminente. Havia apenas uma vontade de corrigir injustiças, punir concorrentes e mostrar força. E isso, segundo os juízes, não bastava. Mas por que essa decisão importa tanto? Porque ela expõe uma ferida aberta na democracia americana, a tentação autoritária disfarçada de pragmatismo econômico, um presidente disposto a usar o comércio como arma política, um Congresso muitas vezes cúmplice ou omisso, uma população dividida entre o medo da globalização e o desejo de controle, e um sistema legal forçado a decidir, no meio desse turbilhão onde termina o interesse nacional e onde começa o abuso de poder. O julgamento não foi apenas técnico, ele foi simbólico. Nele, a Suprema Corte olhou para trás e também para frente, para os riscos de um futuro onde o executivo se sinta livre para agir sem contrapesos. Em sua decisão, os juízes citaram precedentes históricos, ressaltaram o papel do Congresso como guardião da política comercial e alertaram: nem mesmo a bandeira do nacionalismo justifica a suspensão do processo democrático. Nesse instante, o mundo observava. Em Nova York, os mercados entraram em modo frenético. Traders interromperam chamadas. Bolsas de valores oscilaram como placas tectônicas. Empresas pararam lançamentos, congelaram investimentos e tentaram entender. O que isso significa? Será que as tarifas estão mortas? Será que virão outras? Será que o Congresso vai agir? Enquanto isso, Trump vociferava. Em coletiva improvisada no gramado da Casa Branca, ele acusou a corte de traição, sugeriu que os juízes estavam do lado dos estrangeiros e disse que, sem a liberdade de impor tarifas, os Estados Unidos estariam indefesos frente à concorrência desleal. Chamou o veredito de golpe institucional e avisou: isso não vai ficar assim. Mas o estrago já estava feito. A base política de Trump, composta em grande parte por trabalhadores industriais e produtores rurais, se viu dividida. De um lado, a sensação de que o presidente estava, de fato, tentando protegê-los. De outro, a angústia crescente de viver em um país onde as regras mudam da noite para o dia, com uma canetada, sem aviso, sem debate. E o debate se alastrou como fogo em palha seca. Nas universidades, juristas correram para reinterpretar os limites da autoridade presidencial em tempos de guerra econômica. Em redes sociais, influencers conservadores acusavam a Suprema Corte de militância e globalismo judicial. Liberais, por sua vez, celebravam a decisão como um ponto de inflexão contra o autoritarismo.
A Corte baseou sua decisão em uma leitura minuciosa da Lei de Comércio de 1974, uma legislação nascida no contexto da Guerra Fria, com o propósito de dar ao presidente um certo grau de flexibilidade em situações emergenciais. Mas é aí que está a chave, em situações emergenciais. Guerras, ameaças concretas, sabotagens econômicas, não birras comerciais ou malabarismos políticos em ano eleitoral. No caso julgado, o que se viu foi o uso dessa lei para justificar uma avalanche de tarifas que atingiram de forma indiscriminada aliados, rivais e parceiros históricos. Não havia relatório técnico indicando ameaça real. Não havia estudo de impacto legislativo. Não havia sequer consulta formal ao Congresso. Havia apenas um ato de imposição. E isso, para a maioria dos ministros, ultrapassava o razoável. Na opinião do tribunal, redigida com precisão, ficou claro que o presidente não pode simplesmente alegar segurança nacional sempre que quiser reconfigurar as relações comerciais dos Estados Unidos. Essa alegação, segundo os juízes, precisa ser específica, fundamentada, proporcional e, acima de tudo, precisa respeitar os canais democráticos. E foi aí que a Corte desenhou o limite. A vontade presidencial não pode suplantar o papel do Congresso. Significa que o presidente não pode acordar em uma terça-feira e decidir que um produto importado da Alemanha ou do México será taxado em 40%, sem passar por um debate público, sem estudos técnicos e sem uma votação no legislativo. Significa que, mesmo sob a justificativa de proteger empregos, existe uma diferença entre governar e impor. Agora, imagine o pequeno empresário que importa peças automotivas da Coreia, ou a agricultora do Kansas que exporta soja para a Europa, ou o estudante de economia que sonha em trabalhar com o comércio internacional. Todos eles acordaram, de uma hora para outra, num país onde seus planos podiam ser engolidos por uma decisão unilateral. E todos eles, naquele momento, dependeram da Suprema Corte para lembrar ao governo que a estabilidade não pode ser sacrificada em nome da velocidade. Vamos sair dos gabinetes e entrar em uma padaria. Em Detroit, um imigrante libanês chamado Fadi gerencia seu negócio há mais de 15 anos. Pão sírio, baklava, café forte, tudo preparado com ingredientes que muitas vezes vêm de fora. Quando as tarifas foram anunciadas, ele viu seu fornecedor de tahine aumentar os preços em 60%. Em menos de 2 semanas, o custo do cardápio mudou. Clientes reclamaram. Ele pensou em demitir. E tudo isso porque alguém em Washington decidiu agir sem calcular as consequências. Para Fadi, a decisão da Suprema Corte não foi uma aula de direito constitucional. Foi a chance de continuar aberto. Ou pense em Lisa, professora do ensino médio em Ohio. Ela não entende todos os detalhes de uma lei de comércio, mas entende o que significa ver pais de alunos perderem o emprego por causa de fábricas que suspenderam exportações. Viu de perto famílias tendo que abandonar a cidade, crianças trocando de escola e uma comunidade perdendo sua coesão por causa de uma instabilidade que não foi debatida, não foi explicada e não foi votada. A decisão da Corte, para ela, foi uma resposta tardia, mas ainda assim uma resposta. A mensagem era clara. Se não colocarmos um limite agora, vamos normalizar o abuso. E aqui está um ponto que não pode ser ignorado. As consequências de decisões assim não são sentidas por quem assina a ordem. São sentidas por quem paga a conta no supermercado, por quem negocia fretes, por quem faz a colheita, por quem prepara orçamentos de empresas pequenas. A política comercial, muitas vezes vendida como uma manobra abstrata, é vivida nos detalhes, no preço do tomate, no estoque de parafusos, no custo de um celular. E a Corte, ao se posicionar, nos lembrou que governar também é proteger o cotidiano, proteger a previsibilidade, proteger a capacidade das pessoas de fazer planos e não viver reféns de decisões arbitrárias. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. A decisão judicial, embora fundamentada em páginas de legalidade e precedentes, ricocheteou nas bolsas como se fosse um míssil. O Dow Jones, que vinha caindo desde os primeiros anúncios de tarifas, disparou em minutos após o veredito. Mas não era euforia. Era alívio misturado com pânico. Alívio de que o caos foi freado. Pânico de que ninguém mais sabia o que vinha a seguir. O mercado odeia incertezas e poucos eventos geram tanta instabilidade quanto um país que acorda sem saber se suas tarifas estão valendo. Para os grandes bancos de investimento, isso significa revisar todos os relatórios da madrugada. Para as transportadoras, significa renegociar fretes no meio do caminho. Para as pequenas empresas que importam e exportam, significa escolher entre agir ou paralisar. E você? O que faria se seu negócio dependesse de uma decisão que pode mudar a qualquer instante por ordem ou por veto?
Foi exatamente esse o dilema vivido por milhares de empresários em todo o território americano. Empresas que tinham acabado de encomendar contêineres da Ásia agora se perguntavam: vale a pena deixar esse lote cruzar o oceano? Armazéns que estocaram peças com medo das tarifas começaram a se perguntar se haviam feito o movimento certo ou se tinham apenas queimado capital à toa. E então veio a confusão logística. Nos portos da Califórnia, navios que haviam sido redirecionados para evitar os Estados Unidos começaram a voltar. Mas agora, com a suspensão, já não havia clareza sobre qual regra se aplicava. Algumas alfândegas começaram a liberar cargas sem as tarifas. Outras aguardavam instruções de Washington. Em um terminal no Texas, um gerente confidenciou a um jornalista: "Estamos operando no escuro. Cada decisão é uma aposta." Como um país que se apresenta ao mundo como potência pode tolerar um nível tão grotesco de desorganização interna? A resposta pode estar nas fissuras entre poder político e realidade produtiva. Enquanto a Casa Branca brigava com a Suprema Corte, empresas tentavam manter fábricas funcionando, pagar funcionários e cumprir cronogramas. E o impacto não foi apenas macroeconômico. Ele foi humano, real, palpável. Uma pequena indústria de rolamentos em Michigan teve que suspender sua linha de montagem por 3 dias. Faltavam peças que ficaram presas em containers por causa das tarifas anunciadas e depois revertidas. Trabalhadores foram mandados para casa sem saber quando voltariam. Muitos não sabiam se aquele era só mais um ciclo ou o fim da linha. No Kansas, produtores de soja viram seus contratos com a China evaporarem quando as tarifas foram anunciadas. Alguns correram para buscar novos mercados, outros apostaram em subsídios. Mas com a decisão da corte, muitos desses acordos ficaram no limbo, e a especulação só piorava. Agentes do agronegócio começaram a apostar em uma reversão temporária. Investidores institucionais compravam contratos futuros de commodities e, em seguida, os vendiam com base nas novas expectativas de desoneração. O setor financeiro transformava a crise em oportunidade. Mas para quem está no campo, colhendo e plantando, isso não é jogo, é sobrevivência. A decisão também expôs o quanto os sistemas financeiros e produtivos estão conectados de maneira invisível. Um juiz em Washington escreve um parágrafo e um caminhoneiro em Oklahoma descobre que seu frete foi cancelado. Um assessor jurídico recomenda cautela e uma fábrica inteira entra em modo de espera. E ainda há quem diga que a política está distante da vida real. Essa nova realidade forçou departamentos jurídicos de empresas a ganharem protagonismo. Grandes multinacionais começaram a montar times de guerra, grupos internos dedicados a interpretar decisões judiciais em tempo real, prever cenários legais e ajustar operações com base em movimentações dos tribunais. Algo impensável anos atrás. Hoje, é regra. A incerteza também remodelou o modo como as empresas pensam sua geopolítica interna. Gigantes da tecnologia, que antes importavam componentes de todo o mundo, começaram a criar rotas de fornecimento paralelas, circuitos emergenciais de importação prontos para entrar em ação caso um novo decreto presidencial ou uma nova sentença judicial mudasse o jogo novamente. Até mesmo o setor financeiro começou a repensar suas métricas. Bancos revisaram modelos de risco. Gestores de fundos passaram a incluir probabilidade de judicialização como variável nos cálculos de retorno. Fundos especializados em comércio exterior começaram a contratar ex-magistrados e ex-legisladores para interpretar sinais políticos. E analistas, que antes estudavam gráficos, agora liam pareceres jurídicos como quem lê manuais de sobrevivência. Esse novo normal transformou o Brasil em laboratório, a União Europeia em referência e a China em espectadora atenta. Em Pequim, consultores começaram a estudar a decisão americana como case jurídico. Em Bruxelas, negociadores comerciais passaram a incluir cláusulas de resiliência legal nos novos acordos. A jurisprudência virou moeda, e os tratados passaram a ser escritos não só com caneta, mas com cautela. Na cidade de Grand Island, Nebraska, um casal que administrava uma empresa familiar de exportação de milho viu seus planos de expansão ruírem. Tinham comprado novos silos, financiado equipamentos e fechado contratos com compradores da Turquia. Com a tarifa, o mercado desapareceu. Com a suspensão, voltou. Mas com que confiança? Com que garantias? A esposa, em entrevista a um jornal local, desabafou: "Não é só o dinheiro, é a incerteza. A gente vive com medo de fazer qualquer movimento, porque tudo pode mudar amanhã, e ninguém vai pagar essa conta por nós." Esse é o drama que raramente aparece nas manchetes. O custo psicológico da imprevisibilidade. O Brasil, a Índia, o Vietnã, todos observam. E todos aprendem que em tempos de volatilidade jurídica, nem sempre ganha quem tem a melhor produção, mas quem tem a melhor estratégia legal. Que não basta ter um bom produto, é preciso ter bons advogados. Que não basta competir no mercado, é preciso sobreviver ao governo. É por isso que, se esse vídeo te trouxe algum valor, te fez pensar, ou simplesmente te deu uma perspectiva que não aparece nas manchetes, eu te convido a se juntar a nós.
Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, a gente não apenas traduz o mundo, a gente te dá ferramentas para enfrentá-lo. Se há algo que políticos não suportam, é serem tornados irrelevantes. E a decisão da corte foi um lembrete brutal. Eles já estavam sendo. Quando o presidente age sozinho, quando legisla por decreto, quando molda a política comercial com base em impulsos, o legislativo vira plateia. E ninguém ali foi eleito para bater palmas. Seria esse o ponto de ruptura? O momento em que a institucionalidade resolve deixar de apenas observar e começa a disputar novamente os contornos do poder? A resposta foi imediata. Em menos de 48 horas após a decisão judicial, começaram a circular projetos de lei com um objetivo claro: restaurar os limites do executivo na política comercial. Um grupo bipartidário no Senado propôs uma resolução de poderes comerciais modernizada. Nome pomposo, mas o conteúdo era direto. Se o presidente quiser impor tarifas amplas, terá que pedir permissão ao Congresso. Mas a realidade é que essa proposta foi recebida como uma bomba política. Trumpistas a chamaram de sabotagem institucional. Progressistas a consideraram tímida. E o centro político a viu como um ponto de partida incerto, mas necessário. E no meio disso tudo, os comitês voltaram a ganhar vida. Audiências públicas foram convocadas, especialistas desfilaram números, históricos e precedentes. CEOs deram depoimentos emocionados. Agricultores mostraram contratos quebrados. Sindicalistas defenderam salvaguardas. Ambientalistas exigiram que qualquer novo modelo inclua critérios de sustentabilidade. E os lobistas, como sempre, se multiplicaram nos bastidores. O que poucos admitem em público, mas muitos confessam em privado, é que a decisão da Suprema Corte expôs um vazio. O sistema atual, baseado em leis escritas há quase meio século, não acompanha mais a complexidade do comércio global. A Lei de Comércio de 1974 foi criada num mundo sem cadeias produtivas digitais, sem inteligência artificial, sem plataformas logísticas globais. Hoje, um chip fabricado em Taiwan pode travar a produção de carros no Alabama. Um novo imposto sobre aço canadense pode gerar demissões em massa na Pensilvânia. E a legislação continua analógica. Por isso, além de limitar o presidente, os novos projetos querem redesenhar o jogo. Alguns propõem a criação de um Conselho Nacional de Política Comercial, um órgão misto, com representantes do Congresso, do Executivo e até do setor produtivo. Outros querem impor gatilhos legais. Tarifas só poderiam ser aplicadas se forem precedidas por estudos de impacto, consulta pública e aprovação legislativa expressa. Porque quanto mais técnica parece uma reforma, mais facilmente ela escapa da atenção do povo. E quanto menos o povo participa, mais facilmente os interesses se organizam no escuro. Em paralelo, os representantes das regiões mais afetadas, como o cinturão agrícola do meio-oeste e os polos industriais do sul, passaram a pressionar por mecanismos de proteção automática. Propõem que qualquer decisão presidencial que afete diretamente exportações ou cadeias de suprimento passe por uma revisão obrigatória do Congresso em 30 dias. Um freio de emergência, uma espécie de trava anti-caos. E aqui surgem os microconflitos mais reveladores. Senadores que defendem a autonomia presidencial, quando o presidente é do seu partido, deputados que exigem participação, mas fogem de responsabilidade quando o colapso econômico assusta. Uma política que só busca limites quando sente o golpe. E um país que só discute regras quando já está no meio do incêndio. O embate se acirrou. Trump, mesmo encurralado, fez saber que vetará qualquer projeto que limite sua autoridade. Seus aliados já ensaiam um discurso. O presidente precisa de agilidade para proteger os trabalhadores americanos. É um argumento poderoso. Porque quem pode ser contra proteger o emprego nacional? Mas então vem a pergunta que corta esse argumento como uma navalha. Desde quando proteger empregos significa desorganizar mercados, espalhar medo e colocar o país inteiro sob tensão permanente? O Congresso, pela primeira vez em anos, parece disposto a rediscutir sua função. Mas a memória institucional é frágil e o lobby corporativo é forte. Cada vírgula, cada palavra, cada cláusula nos projetos de lei em discussão pode significar bilhões de dólares ou milhares de empregos. E é aí que a batalha se complica. Porque legislar não é só decidir, é resistir. Resistir à tentação do curto prazo, resistir à pressão do capital, resistir ao cálculo eleitoral. E, principalmente, resistir à ideia de que o presidente de plantão pode ser mais importante que as instituições que o sustentam. Pequim foi a primeira a reagir quando a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou a suspensão das tarifas. E não com celebração, mas com uma nota diplomática medida ao milímetro. A porta-voz do Ministério do Comércio da China disse apenas: "Acreditamos em práticas baseadas em regras e esperamos que esse passo abra caminho para diálogos construtivos." Soou como otimismo, mas era cálculo. Um movimento frio de quem percebeu, em fração de segundos, que a muralha de tarifas começava a trincar.
Nos bastidores, porém, a mensagem era outra. O think tank Tsinghua Strategy Institute publicou um relatório reservado horas depois da decisão. O título: Oportunidades jurídicas no colapso do protecionismo norte-americano. Ali, entre gráficos e análises técnicas, estava o que realmente importava. Pequim via na decisão um precedente, um ponto de fragilidade, uma chance de se reposicionar no jogo global não pela força bruta, mas pela exposição da inconsistência institucional do adversário. Em Bruxelas, líderes da Comissão Europeia convocaram uma reunião emergencial, não para reagir, mas para recalibrar. Países como Alemanha e França já haviam sido atingidos pelas tarifas de forma inesperada. Exportadores de vinhos, automóveis, queijos e máquinas estavam prontos para retaliar. Mas agora, o tabuleiro mudava. A decisão da Corte Americana era uma abertura, uma chance de restabelecer pontes e avançar com acordos que haviam sido congelados pela tempestade tarifária. Uma diplomata belga resumiu a sensação em uma frase vazada à imprensa: os Estados Unidos voltaram à razão, por enquanto. O Brasil, por exemplo, viu uma oportunidade tática. Como grande exportador de soja e carne, setores diretamente afetados pelas tarifas de retaliação chinesas, o país lucrou temporariamente com o vácuo deixado pelos produtores americanos. Mas agora, com a suspensão, Brasília sabe que esse espaço pode se fechar a qualquer momento. O Itamaraty enviou notas internas às embaixadas comerciais com uma recomendação objetiva: acelerar negociações com Pequim antes que os americanos retomem o controle. Já o México, historicamente vinculado à economia americana, adotou um tom mais ambíguo. Por um lado, empresários celebravam o recuo das tarifas sobre aço e autopeças. Por outro, o governo hesitava. Afinal, como confiar num parceiro que impõe, suspende e reimpõe regras com base em decisões unilaterais ou em julgamentos judiciais que nem sempre são previsíveis? O resultado foi um congelamento estratégico. Investimentos foram adiados, negociações desaceleradas. O comércio se manteve, mas com um freio de mão puxado. Em Gana, uma rede de pequenas empresas de tecnologia agrícola cancelou um acordo com fornecedores americanos para importar drones de pulverização autônoma. A razão? Instabilidade tarifária. Preferiram fechar com uma startup israelense, mesmo pagando mais, como justificaram ao jornal local. Ao menos sabemos que o contrato vai durar até o fim. No Vietnã, uma fábrica de componentes eletrônicos transferiu parte da produção da Flórida para Kuala Lumpur. Motivo? A imprevisibilidade regulatória nos estados Unidos. Em entrevista, o diretor da planta disse: "Não temos tempo para entender o sistema jurídico americano. Precisamos de chão firme, não de chão que racha." O FMI soltou um relatório técnico 3 dias após a decisão da Suprema Corte. Nele, uma frase quase despercebida passou a circular entre diplomatas como um alerta velado: "O enfraquecimento da coerência normativa dos Estados Unidos pode acelerar o processo de fragmentação sistêmica do comércio internacional. Em outras palavras, o mundo pode se reorganizar sem Washington." Não seria a primeira vez. Em 1971, quando Nixon abandonou unilateralmente o padrão ouro, aliados foram pegos de surpresa. Em 2003, com a invasão do Iraque sem aval da ONU, a coalizão ocidental se fragmentou. Agora, com a imposição e suspensão arbitrária de tarifas, o risco não é de guerra, é de irrelevância normativa. E não pense que apenas governos estão reagindo. Empresas multinacionais também estão redesenhando suas cartografias de risco. Segundo um relatório da consultoria McKinsey, publicado discretamente, 73% das grandes corporações globais já incluem instabilidade legal nos Estados Unidos, como fator de alta prioridade na hora de escolher novos hubs logísticos ou centros de distribuição. É por isso que, mesmo com as tarifas suspensas, os danos não foram desfeitos, apenas deslocados, e o que parecia ser um alívio imediato se transformou numa dúvida crônica. Enquanto o debate institucional ferve em Washington, chancelerias estrangeiras não perdem tempo. Canadá, Japão, Coreia do Sul e União Europeia retomaram conversas de bastidor para fortalecer mecanismos próprios de resolução de disputas. A meta: depender menos da diplomacia americana. Mais de 40 países discutem, neste exato momento, propostas para uma nova Câmara Multilateral de Arbitragem Comercial com ou sem os Estados Unidos. Em Toledo, Ohio, uma professora de história chamada Karen substituiu a aula sobre o pós-guerra por um estudo de caso: as tarifas de Trump e a decisão da Suprema Corte. Pediu aos alunos que encontrassem os artigos da Constituição que justificavam a ação judicial. 3 dias depois, 5 estudantes, nenhum deles com histórico de interesse político, se inscreveram para o clube de debates da escola. Um deles, Jason, resumiu com simplicidade desconcertante: "Eu só queria saber quem decide as coisas de verdade."
Enquanto isso, em Milwaukee, um sindicato de trabalhadores metalúrgicos imprimiu 1.200 panfletos explicando os limites legais do poder presidencial. O documento misturava texto jurídico com exemplos do cotidiano. Quando um decreto muda o preço do aço, ele muda a sua hora extra, o seu contrato, o seu futuro. Em menos de 2 semanas, os panfletos viraram tema de assembleias. A política comercial havia virado pessoal, e quando a política se torna pessoal, ela deixa de ser fria. Ela se torna urgente e, às vezes, insuportável. Foi o caso de Nora, dona de uma pequena empresa de cosméticos naturais no Arizona. Ela importava óleos essenciais da América do Sul. Com as tarifas, os preços explodiram. Vendeu o carro para manter o estoque. 2 funcionários foram demitidos. Quando a suspensão saiu, ela não comemorou. Chorou. Não de alívio, mas de exaustão. Parece que eu sou só uma peça descartável num jogo que nem sei as regras, disse a uma rádio local. Dias depois, foi convidada para falar num painel sobre política econômica da Câmara Municipal. Levou um slide simples. A vida real custa caro demais para depender de um único homem. Essas histórias não viralizaram, não entraram nas manchetes, mas foram se acumulando como brasas sob a superfície. E então, algo inesperado. Universidades começaram a incluir módulos de direito comercial constitucional em cursos técnicos. Faculdades comunitárias passaram a oferecer oficinas gratuitas sobre como ler decretos presidenciais, como acompanhar votações no Congresso, como entrar com petições. A educação, que por décadas tratou política comercial como um tema de elite, começou a tratá-la como uma questão de sobrevivência popular. Em Atlanta, uma escola técnica instalou uma faixa em sua entrada. Entender tarifas é entender seu contra-cheque. Pode parecer exagero, mas não é. Porque quando um governo transforma a política externa em instrumento de coerção interna, qualquer cidadão que ignore o que está acontecendo corre o risco de pagar a conta sem saber por quê. Na ausência de uma cultura de vigilância cidadã, a arbitrariedade floresce. Mas o contrário também é verdade, e é isso que começou a acontecer. Grupos de mães começaram a se reunir em cafés para discutir como as tarifas impactam o preço da alimentação escolar. Coletivos de artistas urbanos passaram a criar murais sobre a relação entre justiça econômica e justiça social. Até igrejas começaram a incluir sermões sobre moral fiscal e o dever ético de garantir decisões transparentes e participativas. Em Detroit, um pastor batista comparou a decisão da Suprema Corte a uma mão de Deus contra a soberba do faraó. A metáfora viralizou. Mas o mais impressionante não foi o sermão, foi o que veio depois. Durante 3 domingos seguidos, fiéis foram convidados a escrever cartas aos seus representantes no Congresso, exigindo reformas legislativas que limitassem o poder presidencial em assuntos comerciais. Mais de 1.800 cartas foram enviadas. O povo americano, tantas vezes reduzido a estatísticas de opinião, começava a se movimentar como força concreta. E como toda força social que ganha forma, encontrou resistência. Grupos ultraconservadores começaram a chamar essas mobilizações de teatros progressistas. Colunistas, alinhados ao governo, acusaram as escolas de doutrinação antinacionalista. E em programas de rádio, juristas pró-Trump afirmaram que a separação de poderes está sendo usada como arma contra o patriotismo. Mas a realidade é mais complexa. O que está em jogo não é ideologia. É pertencimento. É a sensação de que o país, suas leis, seus acordos, suas fronteiras é de todos, e não apenas de quem grita mais alto. Esse sentimento ecoa forte nos jovens. Segundo pesquisa do Pew Research, publicada semanas após a suspensão das tarifas, 62% dos americanos entre 18 e 24 anos afirmaram que passaram a se interessar mais por política comercial desde o início da crise. Entre eles, 71% disseram que desconfiam da capacidade do executivo de agir sozinho em nome do povo. Esse dado, isolado, já seria relevante, mas, somado a outro, o crescimento recorde no número de inscrições para cursos de ciência política, direito à economia e administração pública em universidades públicas revela uma tendência. A crise institucional provocada pelas tarifas não afastou a juventude. Aproximou, mas não só a juventude. Associações de pequenos empresários começaram a oferecer treinamentos jurídicos para microempreendedores. Sindicatos rurais criaram podcasts explicando o funcionamento do Congresso. Bibliotecas públicas organizaram clubes de leitura da Constituição. E, pouco a pouco, a ideia de que isso não tem a ver comigo começou a perder força. O país que saiu da decisão da Suprema Corte é diferente daquele que existia antes dela. Porque agora o povo sabe que tem o direito de questionar, de participar, de exigir. E talvez o mais importante, sabe que não precisa mais esperar que alguém de cima o autorize a entender o que está em jogo.
Nenhum império cai de um dia para o outro, nenhum sistema se desfaz com uma única decisão, mas às vezes tudo começa com uma pausa, um momento entre dois poderes que, por um instante, se encaram. E é exatamente isso que aconteceu com a decisão da Suprema Corte que travou as tarifas impostas por Donald Trump. O silêncio que veio depois não foi o da paz, foi o da dúvida. O que vimos nos últimos meses mostra que ainda há tempo, ainda há brechas. Ainda há espaços onde a democracia pode se reinventar desde que a gente pare de esperar que ela se autorregule sozinha. O mundo já entendeu. A suspensão das tarifas não foi lida como sinal de força, foi lida como sinal de instabilidade. Pequim interpretou como uma oportunidade, Bruxelas como um alívio tático, os emergentes como um alerta, e o mercado global como mais uma página no dossiê da imprevisibilidade americana. Não é só sobre o que decidimos, é sobre como decidimos. E essa diferença importa. Importa para a fábrica no Alabama, que agora hesita em contratar. Para a produtora rural no Missouri, que não sabe se planta ou espera. Para o investidor na Malásia, que riscou os Estados Unidos do plano de expansão. Para a professora em Denver, que trocou biografia por Constituição. Para você que está aqui, assistindo, tentando entender onde tudo isso vai dar. É por isso que a pergunta que nos resta fazer é essa: o que fazemos com esse momento? Transformar esse choque institucional em um novo pacto social. Um pacto que diga com todas as letras que a pressa não pode vencer a responsabilidade, que o grito não pode vencer a Constituição, que o lucro não pode vencer a justiça, que o poder, para ser legítimo, precisa ser limitado e vigiado. E esse pacto não virá de cima, não virá de um presidente iluminado, nem de um ministro heróico, nem de um senador visionário. Virá de nós, da vigilância de quem não aceita mais ser espectador, da coragem de quem, mesmo cansado, ainda se recusa a desistir. Por isso eu te convido, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa sair do estado de espera. Comente aqui embaixo o que mais te marcou, qual ponto te provocou, o que você gostaria que fosse diferente, porque aqui não é só um espaço de informação, é um espaço de construção coletiva, e você faz parte disso. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Você não acompanhou apenas uma história. Você percorreu um território e saiu dele mais preparado para enfrentá-lo. E talvez, só talvez, também um pouco mais disposto a mudá-lo. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos, biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns, bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.